Nesta aula serão abordados os vínculos que as estruturas de barra necessitam para o seu equilíbrio ao serem delineados os seus arranjos estruturais. Para o desenvolvimento da aula, os seguintes itens serão vistos: definição, generalidades, necessidades das vinculações, vinculações mais comuns, apoios simples ou apoios articulados móveis, apoios articulados fixos, engaste, estruturas isostáticas e hiperestáticas. Aos elementos que impedem os deslocamentos de pontos de uma estrutura é dado o nome de vínculos estruturais ou simplesmente vínculos. Eles introduzem nesses pontos esforços ou reações que correspondem ao deslocamento impedido. Comumente, eles impedem deslocamentos que podem ser translações e ou rotações. Cabe ao projetista indicar o arranjo ou solução estrutural mais indicado para a estrutura em análise. Para o equilíbrio das estruturas, elas necessitam ser vinculadas externa e internamente. Para se ter a ideia do vínculo externo de uma estrutura, um exemplo é a sua ligação com a fundação. Agora, muitas vezes as estruturas têm que ter vínculos internos por várias razões, seja para permitir sua funcionalidade, seja para a otimização do seu desempenho. Um exemplo de vínculo interno seria a ligação entre viga e pilar. Vínculos geralmente são permanentes e fazem parte da estrutura global, mas eles podem ser temporários ou auxiliares, por exemplo, para permitirem a execução ou manutenção desta estrutura. O equilíbrio e o comportamento de uma estrutura dependem essencialmente de suas vinculações externas. Por exemplo, os dois pórticos da figura em si não diferem um do outro no carregamento, na geometria e nem nas rigidezes de suas barras. No entanto, eles diferem sim nas suas vinculações externas. No pórtico 1, as extremidades inferiores dos pilares são livres ou desimpedidas para apresentarem rotações, o que não acontece no pórtico 2. Considerando para essa análise apenas a solicitação momento-fletor, observam-se as diferenças dos diagramas na figura. Observem que os pilares apresentam inversão de momento-fletor e, consequentemente, alterações nos módulos dos valores das solicitações. Naturalmente que há diferenças no dimensionamento das mesmas peças ou partes das estruturas do pórtico 1 e do pórtico 2. Além disso, o pórtico 2 apresenta deformações menores que o pórtico 1. E isso muitas vezes pode ser a intenção do projetista ao propor mais vinculações, ou seja, impedimentos para uma estrutura. Utilizaremos a variação de temperatura para exemplificar a necessidade de vinculação interna em uma estrutura. A variação de temperatura provoca solicitações muito elevadas, exigindo seções transversais maiores para absorver os esforços solicitantes gerados. Além disso, a variação de temperatura pode afetar esteticamente a estrutura, comprometendo a sua leveza e elegância. Especificamente em estruturas de concreto armado, as estruturas poderão ser maiores e ocasionando fundações também maiores. Uma situação problema seria os pilares de uma ponte, a princípio solicitados pelo tabuleiro apenas por cargas verticais, que serão conduzidas pelos pilares até a fundação. Assim, as bases recebem dos pilares as cargas verticais, que são as reações do tabuleiro, naturalmente acrescidas dos pesos próprios dos pilares. Com o acréscimo ou decréscimo da temperatura, surgirá o alongamento ou encurtamento do tabuleiro, provocando deslocamentos horizontais no topo dos pilares. Com a variação de temperatura do tabuleiro, as bases dos pilares passam a receber solicitações de carga vertical, de momento fletor e ainda de força cortante. No entanto, se fosse permitido que o tabuleiro alongasse ou encurtasse livremente, essas solicitações adicionais não surgiriam. Dessa maneira, a proposição de vínculos entre o tabuleiro e os pilares que possibilitem a liberdade de deformação horizontal
seria bastante conveniente para os pilares e para as fundações dessa estrutura. Entretanto, essa situação proposta é de difícil execução. Na prática, conseguem-se projetar vínculos que permitem situações intermediárias entre deformações totalmente livres e totalmente impedidas. A figura indica procedimentos ou expedientes que são indicados nos projetos de estruturas com grandes dimensões em planta. Para a análise dos vínculos mais comuns, serão vistos aqueles utilizados em estruturas planas. Nas estruturas espaciais, os vínculos são basicamente os mesmos tratados aqui, agora considerando as outras direções. Nos apoios articulados móveis, apenas uma única reação está presente, ou então um único movimento é impedido. Essa reação é na direção da restrição. Já nos apoios articulados fixos, duas reações estão presentes, impedindo dois deslocamentos. As articulações permitem a rotação entre, por exemplo, a estrutura e sua fundação, porém sem que elas desloquem relativamente uma da outra. Ao engaste correspondem três reações, ou seja, os impedimentos ocorrem em duas direções além da rotação. Ao contrário dos vínculos anteriores, que muitas vezes necessitam algum aparato ou detalhe especial para sua eficiência, nas estruturas de concreto armado, o engaste é uma ligação monolítica entre a estrutura e sua fundação, por exemplo. E isso também é observado entre partes da estrutura. Basta, portanto, que uma delas seja suficientemente rígida para oferecer os impedimentos ou vinculações necessários para o engaste da outra parte. Os vínculos apresentados são teóricos, mas os seus comportamentos na prática podem ser diferentes. O atrito nas articulações, e que também aparece nos deslocamentos dos apoios, impede o funcionamento idealizado na teoria. Em pequenas estruturas de concreto, muitas vezes despreza-se os esforços causados por esses vínculos, obviamente em situações em que essas solicitações sejam secundárias. Esse procedimento é endossado pela prática da engenharia estrutural. Dessa maneira, nos projetos das estruturas, procura-se executar apoios e articulações que tenham o menor atrito possível quando for o caso. Ou ainda, são executados apoios que permitam deslocamentos reais iguais ou maiores que a estrutura necessitará quando deformar. Com esse procedimento, procura-se oferecer, mesmo que de modo aproximado, condições satisfatórias para o comportamento da estrutura. O que diferencia as estruturas isostáticas das hiperestáticas é que nas primeiras existem vínculos estritamente necessários para o seu equilíbrio e o impedimento dos deslocamentos geométricos. Já as estruturas hiperestáticas têm vínculos a mais que permitem melhor distribuição das solicitações ao longo destas. Entretanto, não têm liberdade de deslocamentos livres, fletem com acréscimos de esforços nas barras e nos apoios. Essa situação introduz diferenças primordiais quando se trata de recalques e de variação de temperatura. Em locais de implantação das estruturas em que sabidamente vai ocorrer recalques e ou variação de temperatura apreciáveis, deve-se optar pelas estruturas isostáticas. A figura ilustra esses comportamentos quando um deslocamento horizontal é desenvolvido num dos apoios da estrutura. Esse recalque pode representar um instante de um sismo ou mesmo a deformação horizontal da fundação apoiada em um solo pouco resistente. Eu fico por aqui. Até mais!